Você já percebeu que passa a vida inteira pedindo a Deus aquilo que no fundo Ele já disse que é seu? Quantas vezes você orou, jejuou, chorou? Mas ainda assim, a provisão parece distante? Você sente como se corresse sem nunca chegar? Essa dor não é apenas sua, é o clamor silencioso de milhões que acreditam em Deus, mas nunca aprenderam a viver como filhos do reino. Myles Munroe dizia: o maior inimigo da fé não é a dúvida, é a ignorância da sua identidade no reino. E é exatamente aqui que muitos se perdem. Continuam pedindo a Deus aquilo que Ele já colocou sob a sua autoridade. Você pede pão quando já tem a chave da padaria. Você suplica por direção quando já carrega dentro de si o GPS do Espírito. Você clama por provisão quando o céu está aguardando apenas a sua voz liberar o chamado. O Salmo 23 não começa com uma súplica, mas com uma declaração. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Percebe? Davi não implora, ele afirma. Ele não mendiga, ele governa com palavras. Ele entende que a prosperidade começa quando a boca do justo se alinha à realidade do reino, porque o reino não responde a lágrimas, responde à autoridade. O reino não se move por desespero, mas por fé ativada. Pare de imaginar Deus como um banqueiro celestial que você precisa convencer a liberar crédito. Ele é pai, e no reino, filhos não pedem como órfãos, filhos chamam o que já é herança. A fé não é um pedido inseguro. A fé é uma convocação ousada. É por isso que Provérbios 18:21 nos lembra: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza comerá do seu fruto. Entenda, quando você apenas pede, você se posiciona como alguém sem autoridade. Mas quando você chama, quando declara, quando libera a palavra, você ativa o protocolo do reino. Assim como Adão nomeou cada criatura e o céu respeitou sua voz, você também foi chamado para nomear sua realidade, chamar provisão, convocar abundância, liberar riquezas invisíveis para se tornarem visíveis. Myles Munroe sempre ensinava: Deus nunca dá a um homem o que ele pede, mas o que ele gerencia. Se você ainda está pedindo, talvez não tenha entendido que o céu só responde ao rei que governa. E governar significa abrir a boca com convicção, não com lamentação. Então escute com atenção. Este é o tempo de você mudar a postura da oração. O tempo da súplica acabou. O tempo da declaração chegou. O tempo de se ver como mendigo terminou. O tempo de se levantar como rei começou. Porque no reino, quem apenas pede vive de migalhas, mas quem chama traz à existência o banquete preparado. Você precisa entender uma chave espiritual. No reino, pedir é para quem ainda não sabe quem é, mas chamar é para quem reconhece sua posição. É por isso que Jesus não disse: se você pedir à montanha, talvez ela se mova. Ele disse: se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Marcos 11:23. Percebe? Ele não falou sobre suplicar a montanha. Ele falou sobre falar à montanha. Existe uma diferença abismal entre pedir a Deus que mude as circunstâncias e chamar as circunstâncias à ordem pela sua palavra de fé. Quando você chama, você manifesta o governo para o qual nasceu. O salmista declara no Salmo 2:8: Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Aqui, pedir não é mendigar, mas requisitar legalmente o que já lhe pertence como herdeiro do reino. É o mesmo que um filho que vai ao cartório para reivindicar uma herança. Ele não implora, ele apenas registra o que já é dele por direito. Assim deve ser sua postura diante de Deus, não como alguém tentando convencer o pai, mas como um filho que sabe o que já foi prometido. Myles Munroe dizia que a maior tragédia do homem é viver toda a vida sem descobrir seu propósito. E parte do propósito é compreender que você não foi criado para sobreviver de súplicas, mas para governar com declarações. Governar não é arrogância, é identidade. Quando você abre a boca e chama a provisão, você não está exigindo de Deus,
está cooperando com Ele, está autorizando na terra aquilo que já foi estabelecido no céu. Jesus deixou claro em Mateus 6, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de tudo isso. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que ele está dizendo é, parem de pedir como quem mendiga e comecem a viver como quem chama aquilo que já é direito do reino. Ele já sabe da sua necessidade. O que falta é você se levantar em fé e declarar, tudo o que preciso já está preparado. Eu chamo agora, em nome de Jesus, a provisão que já me foi dada. Davi, no Salmo 27, não se esconde atrás de uma súplica frágil. Ele se levanta e diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Isso não é oração tímida, é proclamação real. É o grito de um rei que sabe quem o protege, quem o sustenta e quem o prospera. E aqui está o segredo. Quando você chama a provisão, não é o dinheiro em si que você atrai, mas o ambiente do reino. E onde o reino chega, a provisão é automática. Riqueza, favor, conexões, ideias, estratégias. Tudo isso flui porque você ativou o ambiente certo. Prosperidade não é correr atrás de bênçãos, é alinhar sua boca com o céu até que as bênçãos corram atrás de você. Miles Monroe sempre afirmava, prosperidade não é ter coisas, é cumprir propósito. E no processo de cumprir propósito, as coisas o seguirão. Quando você chama, você está, na verdade, chamando o propósito à vida. Está chamando sua identidade à tona. Está convocando o que já foi escrito no livro de Deus a seu respeito antes mesmo de você nascer. Então, não se trata apenas de provisão financeira. É maior. É a convocação de tudo o que o Pai designou para você. Ao chamar, você chama saúde. Ao chamar, você chama conexões divinas. Ao chamar, você chama sabedoria para decisões que transformarão sua casa e sua geração. E eu te digo, o mundo espiritual só respeita aqueles que sabem falar com autoridade. Lembre-se de Atos 19, quando alguns tentaram expulsar demônios apenas repetindo fórmulas, e os espíritos responderam, a Jesus conheço, e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? O mundo espiritual reconhece voz de rei, não voz de mendigo. O tempo de mendigar acabou. Este é o tempo de declarar como Paulo. Criei, por isso falei. Este é o tempo de acordar a autoridade que estava adormecida dentro de você. Este é o tempo de parar de apenas orar pedindo e começar a chamar com ousadia profética. Imagine um rei sentado em seu trono. Ele não corre até a cozinha para preparar sua refeição, nem se arrasta até os portões para verificar quem entrou ou saiu. Ele apenas dá uma ordem. Sua voz é suficiente para movimentar todo o palácio. Agora entenda, você não nasceu para ser servo do medo ou escravo da escassez. Você nasceu para reinar com palavras. Miles Monroe dizia que o maior sinal de maturidade espiritual não é quanto você chora em oração, mas quanto você governa pela fé. Porque orar é se alinhar ao céu, mas declarar é trazer o céu para a terra. Quando você apenas pede, reconhece que Deus é grande, mas quando você chama, demonstra que entendeu que o reino também está dentro de você. O Salmo 8 nos dá essa revelação. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Tudo já foi colocado debaixo da sua autoridade. Isso significa que provisão, sabedoria, favor, portas abertas, tudo já foi confiado a você. Mas se você não abrir a boca para chamar, viverá como escravo mesmo sendo herdeiro. Veja o contraste. O órfão pede esmola, mas o filho chama a herança. O escravo pede pão, mas o rei convoca a abundância. O órfão tem medo de incomodar, mas o filho sabe que foi colocado à mesa para comer sem restrições. Quando você chama, você deixa claro para o mundo espiritual.
Eu sei quem sou e sei o que me pertence. Na prática, isso significa mudar a forma como você fala todos os dias. Quando acordar, não diga: Senhor, por favor, dá-me um trabalho melhor. Diga: eu chamo hoje as oportunidades alinhadas ao meu propósito. Eu convoco portas de favor, conexões certas e provisão abundante. Não diga: Deus, se for da tua vontade, envia sustento. Diga: eu chamo à existência o sustento que o céu já liberou. Eu atraio a provisão que está me aguardando no mundo espiritual. Eu ativo hoje o que já é meu em Cristo. É assim que você governa. A boca do rei não negocia com o inimigo, ela decreta. O inimigo só respeita decreto. É por isso que Provérbios 8,15 declara: por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Se reis reinam pela palavra, por que você ainda insiste em governar pela súplica? Miles Monroe sempre repetia: o poder da fé está em falar o que você crê, não apenas pensar o que você deseja. E isso se aplica a cada área da sua vida. Na sua família, chame paz, chame harmonia, chame restauração. Nas suas finanças, chame ideias, chame sabedoria, chame abundância. No seu ministério, chame clareza, chame autoridade, chame portas de impacto, porque quando você chama, o mundo espiritual se movimenta. Palavras são convocações invisíveis. Elas são como sementes lançadas no solo eterno. E cada semente que sai da sua boca carrega em si a capacidade de manifestar o que você chamou. O Salmo 33:9 confirma isso. Porque falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Esse é o padrão divino. Deus não pede, ele fala. Ele não suplica, ele ordena. E quando você, como filho, segue esse padrão, você não está sendo ousado demais, você está apenas imitando o DNA do Pai. Pare para pensar. Quantas vezes você pediu a Deus a mesma coisa durante anos e nada aconteceu? Talvez o problema não esteja em Deus não ouvir, mas em você não chamar. O céu não está surdo às suas orações. Ele apenas espera que você ative a linguagem de rei. E se você entender isso, sua vida nunca mais será a mesma. Porque cada vez que você abrir a boca, você não estará lançando palavras ao vento, mas decretos ao reino. Você não estará apenas orando, mas governando. Não estará apenas pedindo, mas chamando para a realidade aquilo que já foi escrito a seu respeito. Este é o tempo de levantar a voz. Este é o tempo de chamar. Este é o tempo de manifestar. Porque tudo o que você precisa já existe. A questão não é se Deus vai liberar, a questão é: você vai chamar? Tudo o que ouvimos até aqui converge para um momento decisivo. Você não pode apenas entender essa revelação, precisa ativá-la agora. Porque o reino não é teoria, é prática. Não é apenas conhecimento, é decreto. Não é apenas pedir, é chamar. Este é o instante em que sua boca se torna a caneta do Espírito, escrevendo decretos no mundo espiritual. É hora de abrir os lábios com autoridade e convocar o que já é seu. Antes da oração, quero que você alinhe seu coração. Respire fundo e declare aí onde está: eu não sou órfão, eu sou filho, eu não mendigo, eu governo. Agora, vamos orar. Em nome de Jesus, eu me uno a este filho do reino que agora ouve esta mensagem. Eu declaro que toda mentalidade de mendigo, de súplica desesperada e de escravidão da escassez cai por terra neste momento. Eu convoco a identidade real a se levantar dentro dele. Eu chamo a clareza, eu chamo a sabedoria, eu chamo a ousadia que o céu já liberou. Senhor, que os lábios dele sejam ungidos para decretar e não apenas pedir. Que a boca dele seja um altar de autoridade e que cada palavra liberada seja como espada que abre caminho na escuridão. Eu profetizo, portas se abrirão, provisão se manifestará, conexões divinas chegarão. O que estava retido será liberado, porque a voz dele se alinhará ao protocolo do reino. E declaro: a partir de hoje, ele não viverá mais como servo das circunstâncias, mas como rei que governa com fé. Em nome de Jesus, amém.
Agora respire fundo. Sinta o peso da unção que repousa sobre você neste momento. Esse não foi apenas um vídeo. Foi uma convocação, um destravar, um realinhamento com o céu. Você não é mais o mesmo. Você foi ativado e onde você for, o reino irá junto. Declare nos comentários: eu não peço mais, eu chamo em fé aquilo que já é meu. Compartilhe este vídeo com quem precisa despertar para o reino. Inscreva-se no canal, porque essa jornada profética está apenas começando.